Tomara que seja. Tá bom. Toninho, obrigado, um grande abraço. Né? Eu vou chamar aqui direto o senador Alessandro Vieira, né, que acabou de sair do plenário, está aqui conosco. Senador, boa tarde, né, boa noite quase, é um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, a gente está aqui, peço desculpas pela correria, mas tivemos agora a votação e a aprovação por unanimidade de um projeto muito importante, que é aquele que cuida da questão da pobreza menstrual, e era importante participar desse momento. Mas estou à disposição, é um prazer estar com vocês. Perfeito. Senador, direto ao ponto. Vocês hoje ouviram, ou tentaram ouvir, né, esse laranja, né, de uma instituição financeira, né, Fibbank, que não se sabe a quem pertence, desconfia-se, né, o Marcos Florentino. Ele mostrou que, escudado em decisões, mesmo que sejam liminares medianas, de média força, né, mas ele senta ali e não conta nada. Parecia, pelas perguntas formuladas, né, na CPI, que vocês têm muito mais do que ele foi capaz de responder ou de não explicar ali dentro. No início da CPI de hoje, né, você deu uma entrevista deixando claro que algo que o relator Renan Calheiros já tinha deixado claro também ontem à noite, que o relatório final pode apontar para alguns pedidos de mudança legislativa na lei do impeachment, na lei que rege, né, a figura, a condução da Procuradoria-Geral da República, né, mas que vocês têm também algo que está prestes a explodir. E publicou-se em alguns sites, agora à tarde, que envolveria um militar que está lotado no Palácio do Planalto com a compra de vacinas. Seria um novo escândalo também. A CPI vai apresentar o seu relatório na semana que vem. O Bolsonaro estará qualificado nesse relatório final, né? E o que esperar a partir dele, né? Haverá a consignação da participação do presidente brasileiro num processo de genocídio e em processos de corrupção durante o governo dele? Bom, Luiz, primeiro, você retratou bem na sua fala qual é o papel de uma CPI. Uma CPI apura fatos relevantes, nacionalmente relevantes, e depois gera um relatório que traz incriminações, indicações de culpa, mas também tem que propor soluções. Tem vários problemas que foram identificados e que precisam de soluções. O conteúdo exato do relatório, que vai ser apresentado pelo senador Renan Calheiros, só ele tem conhecimento. Mas existem alguns pontos que já são consensuais numa maioria de senadores. Dentre eles, pontos que estão sendo verbalizados num parecer juntado hoje da comissão de juristas que foi solicitada pela CPI, pela própria CPI. E eles vão, sim, na linha de responsabilização de autoridades, inclusive do presidente da República. A gente tem a convicção, a maioria aqui, essa convicção é majoritária na CPI, no sentido de que o governo brasileiro deixou de fazer aquilo que era obrigatório, constitucionalmente exigido, porque tem um certo equívoco popular. As pessoas imaginam que o cidadão ganha a eleição e pode governar como quiser, pode fazer o que quiser. Não é assim. O cara é eleito não imperador do Brasil, ele é eleito presidente da República. E a Constituição tem traçado linhas muito claras, do seu ponto de vista, do que ele pode e não pode fazer e quais são as prioridades. A defesa da vida, o direito à saúde pública, são direitos constitucionais, estão lá consagrados. E não poderiam nunca ter sido negados como foram negados, na medida em que o governo retardou a compra de vacinas e na medida em que o governo desinformou o cidadão. Desinformou na época do início da crise e continua até hoje desinformando, porque Jair Bolsonaro continua até hoje atacando coisas como vacinas, distanciamento, insistindo em possíveis tratamentos preventivos que não existem na ciência, no consenso científico global. Isso tudo resulta, na visão de alguns dos senadores, a maioria deles, e também dos juristas, na tipificação de crimes. Crimes comuns, crimes contra a saúde pública, crimes de responsabilidade, e aí ensejadores de um eventual processo de impeachment, e também crime contra a humanidade. Você tem claramente algumas populações atingidas de uma forma desigual pela ação equivocada do governo. Casos específicos de determinada faixa etária,
quando você tem um caso Prevent Senior para ser avaliado, e caso, geograficamente falando, dos povos do norte. A população de Manaus, mas não só Manaus, foi submetida a quase que um experimento científico. A cidade sofria com falta de insumos, falta de oxigênio, precisava de médicos, precisava de atendimento e recebia cloroquina, recebia aplicativo para receituário automático de hidroxicloroquina e a doutrinação, a tentativa de doutrinação de profissionais da saúde. Isso teve consequências e exige uma responsabilização. Mas não é a CPI quem vai votar impeachment, não é a CPI quem vai condenar ninguém nem tirar ninguém da cadeira. A CPI vai preparar um bom relatório que serve de base para isso tudo acontecer, baseado em outros trabalhos de outros atores. E já há crimes tipificados, não só do presidente da República, mas do líder do governo na Câmara, né, do ex-ministro Pazuello, general da ativa, né, daqueles diversos funcionários, o general Elcio também, né, que foi uma figura central no Ministério da Saúde na gestão do Pazuello, da Mayra, esqueci o sobrenome dela, Mayra Pinheiro, né? Vocês já estão, então, nesse relatório com essas qualificações e também os entes privados, né? Ou seja, os corruptores ativos, porque eles existem. Não há só corruptores do lado do Estado, né? Existia também toda uma rede de empresários. Isso já está pacificado entre vocês que têm o comando, né, a condução da CPI? Do ponto de vista da corrupção, à exceção de alguns casos mais pontuais, você tem indícios veementes da prática de corrupção. Você citou hoje a oitiva do Marcos Tolentino. O Marcos Tolentino, muito claramente, pilota uma grande lavanderia de dinheiro. Esse é o negócio real dele. Você tem aqui, depois da CPI, documentos, quebra de sigilo, que apontam todos aqueles indícios típicos do esquema de lavagem. Uso de laranjas, sócios que já eram falecidos no momento da instalação da empresa, empresas de prateleira, contas com características de conta de passagem, ou seja, aquela conta que recebe muito dinheiro num dia, no mesmo dia ela esvazia totalmente, contas que têm movimentação milionária e toda a movimentação é apontada pelo COAF como suspeita. Só que para chegar até uma condenação criminal, você tem todo um trabalho para fazer, porque a prova do direito penal, ela exige que seja mais robusta. Ela tem que ter uma veemência maior. E a CPI carece de instrumentos. Esse é outro ponto de alteração legislativa, que eu não sei se o Renan vai apresentar como sugestão no relatório, mas eu certamente vou apresentar, de que a gente altere a lei da CPI para dotar a CPI de ferramentas mais contemporâneas de investigação. Eu preciso ter ferramentas ali que possam permitir uma busca e apreensão, uma análise pericial de equipamentos apreendidos, eventualmente uma negociação de colaboração. Isso tem que estar disponível. Ou então você vai estar sempre, quando for caso de crime organizado, você vai estar sempre limitado. Você não pode esperar que o cidadão sente na cadeira e confesse que é um corruptor ou que é um corrupto. Isso é muito remoto que vem a acontecer. Então, acho que a gente está avançando. As tipificações são todas elas muito graves, as provas são contundentes, mas no tocante à corrupção, tem uma parte significativa que vai ficar para apuração pelo Ministério Público Federal. E na CPI do PC, apesar de ter havido a cassação, né, do Fernando Collor, ou seja, a condenação política, a CPI não gerou contra o Collor nenhuma condenação criminal. Ao contrário, ele foi absolvido de todas as imputações, porque o relatório foi considerado imperfeito do ponto de vista criminal. Pelo que você está falando, o Bolsonaro pode ter o contrário, ou seja, em que pese uma Câmara dos Deputados, onde ele ainda tem um ambiente favorável, graças ao desempenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se recusa a levar o impeachment a cabo, independente do resultado eleitoral, né, essa CPI pode gerar imputações criminais que serão muito graves e que serão muito sérias para o Bolsonaro para depois de 2022, inclusive. Ou seja, ele tem que temer, né, pagar esse preço perante a justiça brasileira
depois do mandato do presidente da República. É isso? São quase 600 mil mortos, são milhões de brasileiros contaminados. E todas as análises racionais apontam que esses dados seriam significativamente menores se o Brasil tivesse seguido a média global de atendimento da pandemia. Ninguém está exigindo que o Bolsonaro seja um gestor acima da média, ele claramente não é. Mas se ele estivesse na média, o Brasil teria menos mortos, menos contaminados, uma redução da curva mais rápida. Porque nós temos algumas características que outros países do nosso tamanho não têm. O Sistema Único de Saúde, um Plano Nacional de Imunização que já é consagrado, que faz parte do nosso cotidiano. Você não precisa convencer um brasileiro a se vacinar. Você precisa disponibilizar a vacina e informá-lo minimamente, que foi o que o governo não fez por muito tempo. Não, é que os governos estaduais foram cobrir essa lacuna e aí a vacinação andou, por causa dos governos estaduais e por causa do SUS. Sem dúvida, o SUS tem um papel fundamental e eu acho que talvez não seja um capítulo de um relatório de CPI, mas tem que ser uma discussão para o futuro. A gente tem que melhorar a governança e o financiamento do SUS. O SUS salvou a vida de milhões de brasileiros. Seria um desastre ainda maior se não tivéssemos ele. Mas a questão da imputação penal que você toca, e faz referência a uma CPI muito importante, o caso Collor, naquele relatório existiam evidências e condutas que depois o Supremo julgou inconstitucionais ou irregulares, como foi o caso de buscas e apreensão, por exemplo, que encontraram a documentação da famosa Elba, né, Fiat Elba. Isso foi derrubado. Quando você desaparece com a prova, a condenação desaparece, porque não tem como condenar ninguém se a prova foi invalidada. A gente viu agora, recentemente, com algumas figuras da Operação Lava Jato. A gente está tendo todo esse cuidado. Essa CPI tem uma característica um pouco diferente. É uma CPI muito judicializada. Judicializada pelos investigados, mas também pela própria CPI. E isso está permitindo traçar um parâmetro seguro sob o ponto de vista jurídico. Então, a gente está tentando manter, claro que eventualmente, tangencialmente, você vai ter algum arroubo de retórica de algum parlamentar, de algum senador, mas na essência está se buscando uma conduta bastante firme e sóbria, tecnicamente respeitável, para que ela possa gerar consequências. Eu não posso pegar um trabalho desse tamanho, não posso pegar uma tragédia desse tamanho e jogar isso fora por erros operacionais. Acho que a gente não tem esse direito. Anular por erros operacionais, como já aconteceu em grandes operações, e a Castelo de Areia, né, é um epítome dessa, né, uma operação inteira que foi cancelada por erros formais, né, na condução das investigações. Agora, vocês estão reunindo provas também, já há provas na CPI para incriminar os filhos do Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro está muito afeito à questão das fake news, está lá no inquérito. O Flávio Bolsonaro surge tangencialmente em alguns episódios aqui. Agora, me parece que esse filho caçula, o Jair Renan, que é um homem de 20 e poucos anos de idade, mas que teve um crescimento empresarial vertiginoso. Ele, há 3 anos, era um gamer, um youtuber, era um projeto de youtuber, na verdade. E agora ele está em grandes transações empresariais, né? Vocês chegaram nos filhos do presidente? A gente tem essa questão da desinformação muito constante, muito presente. Isso deve ser referido no relatório final e deve ser retomado na CPMI das fake news, que está paralisada, mas tem que voltar ao seu andamento. Não faz sentido ter uma CPMI parada, com fatos tão graves. E essa situação do Jair Renan, ela chama a atenção porque ela repete um roteiro já conhecido. É o filho de um poderoso, de uma autoridade, que é abraçado, que é pageado por lobistas que proporcionam acesso a recursos, a luxos que não são do seu cotidiano e, através disso, ganham acesso privilegiado ao poder. Eu já apresentei, está pendente de votação, um requerimento de convocação da mãe do Jair Renan, porque nos documentos já recebidos pela CPI, oriundos de uma operação do MPF no Pará, você tem comprovação da interação dela com lobistas que atenderam também a Precisa Medicamentos, dentro daquela lógica, daquele roteiro que nós conhecemos no mundo todo, mas particularmente no Brasil. Você faz contato através de alguém que está conectado ao poderoso para pedir uma agenda específica, uma boa vontade com um contrato, uma nomeação de algum indicado. Isso está documentado.
Também está, de certa forma, documentado, porque é público, o fato de que hoje essa senhora e seu filho, esse Jair Renan, moram numa mansão aqui no Lago, de um valor de 3, 4 milhões de reais, supostamente morando de aluguel, sendo que ela não tem renda para pagar um aluguel, como é cobrado naquela região. E o rapaz que compra a casa, registra a casa em seu nome, é um corretor de imóveis que aparentemente também não tem renda para fazer isso. Então tem um roteiro aí que precisa de esclarecimento. Eu acho que cabe, porque você tem essa conexão dos lobistas com o escopo da CPI, cabe fazer isso na CPI da Covid. Se não for possível, eu já estou com o andamento do requerimento, está na casa de suas 15 assinaturas, de uma CPI específica das rachadinhas. E aí sim, tocando na família como um todo. Não, e aí, uma CPI das rachadinhas, pela decisão do TSE de ontem, declarando a cassação dos direitos políticos de uma vereadora do PSL, o ex-partido do Bolsonaro, em São Paulo, pelas rachadinhas. Ontem, e por unanimidade, o TSE ontem consignou um problema imensurável aí para toda a família de políticos do Bolsonaro, ele e os 3 filhos, porque todos têm esse esquema, né, que foi urdido pela ex-mulher dele e mantido, articulado pelo notório Fabrício Queiroz dentro dos gabinetes da família. E o que é espantoso a gente tem hoje no TCU esse ministro Jorge Oliveira, que é coronel da PM do Distrito Federal e que era do gabinete do Bolsonaro, ou seja, é um ministro do TCU que estava na coluna vertebral das rachadinhas. Se vocês fizerem uma CPI das rachadinhas, aí eu te digo, vocês realmente, né, terão inviabilizado o futuro político dos Bolsonaro, se é que ainda há futuro político para eles. Para fazer justiça, eu não vi até o momento referências ao Eduardo Bolsonaro nessa situação das rachadinhas. Existem indícios, investigações veementes no tocante ao Carlos Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro e ao próprio Jair Bolsonaro. Corretíssima a sua descaracterização. Os funcionários giravam entre os gabinetes, né? Os operadores de coleta eram os mesmos. E o patrimônio evolui de uma forma incompatível com a realidade. Então, acho que o Brasil precisa fazer um exercício de buscar a verdade, né? Não dá para a gente trabalhar mais com essas figuras midiáticas, que criam imagens na internet artificialmente, e isso fica ali rodando como se fosse um escudo. Não dá para ser. A gente está escutando hoje o brasileiro dizendo, não, uma rachadinha todo mundo faz. Como se fosse justificativa. A rachadinha é um crime grave. O TSE ontem corroborou isso, mas já se sabia. Isso. A rachadinha é uma forma de se apropriar de recursos públicos, de desviar recursos públicos. É corrupção no sentido lato, peculato, na minha visão, no sentido mais específico do termo. Mas isso tudo está pendente no momento de apuração. Eu acho que a gente tem um compromisso, de certa forma, um acerto de contas com a verdade para fazer. Tudo aquilo que se prometeu em 2018 tem que ser submetido a uma checagem agora. Toda essa imagem que você tem, porque muito claramente hoje a CPI vem mostrando isso didaticamente. Os esquemas de corrupção, que não foram inventados pelo PT, esquema de corrupção não tem cor ideológica. É uma conduta do ser humano que prolifera quando você não tem mecanismos adequados de controle. Em qualquer lugar do mundo. Não tem fiscalização, justiça é lenta, o Ministério Público não faz seu trabalho, aumenta significativamente a corrupção. Acelera isso, você avança nisso, aí é o contrário. Você tem uma queda significativa como você tem em países desenvolvidos. Eles não são menos corruptos em essência do que um brasileiro. A gente não pode ter esse sentimento de vira-lata. Lá o que eles têm é maturidade nos mecanismos de controle. É isso que a gente tem que buscar. E uma CPI faz parte desse processo. A CPI não foi colocada na Constituição de brincadeira. Ela está lá por um motivo. Existem fatos que têm uma gravidade de tamanho, uma repercussão tão grande, que é preciso fazer essa apuração numa casa como o Senado, ou até mesmo numa CPI mista no Congresso como um todo. Porque não é presumivelmente fácil, e está provado isso, que você consiga apurar um escândalo de um deputado estadual no Rio de Janeiro, que notoriamente fazia um esquema de corrupção e lavagem. Notoriamente, os documentos estão todos ali, o Brasil inteiro já viu. Isso. E a gente não consegue ter uma decisão sobre qual é o foro adequado para processar. Eu estou me referindo ao meu colega Flávio Bolsonaro, senador. Claro, e com a proteção da Justiça do Rio de Janeiro, que a gente, né,
infelizmente, é uma justiça que tem um selo, e não necessariamente de qualidade. Né? É fato, a gente tem que cuidar do nosso judiciário com muita atenção. Exatamente. Senador Alessandro Vieira, estamos nos aproximando aqui do momento final. Uma última questão. Né? O seu nome está colocado como pré-candidato a presidente da República, né, para 2022. Né? Esse é um projeto pessoal ou já se pode dizer que é um projeto partidário? É um projeto de construção. É um projeto que surge como uma demanda de movimentos do próprio partido, foi referendado por unanimidade pelo partido, pela cidadania, e que passa a ser uma peça a mais numa construção de alternativas. Eu, sinceramente, com todo respeito aos eleitores e às pessoas, não me sinto representado por uma volta do Lula, nem pela permanência do Bolsonaro. Então, eu tenho que colaborar numa construção de alternativa, que não necessariamente vai ter meu nome. Não tem um pingo de personalismo nesse sentido. Eu não acredito em salvador da pátria, ninguém é. Não tem um Messias que vai chegar aqui e vai dizer, olha, está tudo resolvido porque esse santo homem vai resolver tudo. Tem que ser uma construção, tem que ter humildade. E em algum momento dessa trajetória, que não vai ser agora, você tem que ter uma unificação, um trabalho de unificação de candidaturas em torno daquelas que ganharem mais densidade, ganharem mais apoio popular. Eu vou estar dando minha contribuição nesse processo e acho que tem um espaço importante de algumas pautas que não estão sendo tocadas adequadamente. A questão da miséria brasileira não está sendo respeitada e observada, a educação e o combate à corrupção, que, na minha visão, tem que estar sempre no eixo de uma reconstrução do Brasil. Sem dúvida. E quando os constituintes originais preconizaram a eleição em 2 turnos, foi justamente para você abrir o leque no primeiro, né, e fazer a convergência, né, no segundo turno, diante dos polos que saírem das urnas, né? Do filtro inicial. É legítimo, né? E siga na estrada, senador. Muito obrigado por atender o convite, obrigado por ter estado conosco aqui nessa tarde que ainda está acontecendo no plenário do Senado. Eu que agradeço pelo espaço, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Né? Bom, vamos chamar aqui o último plantão